Se tem uma coisa que ninguém prepara a gente, é para conviver com a culpa mesmo quando a gente não fez nada de errado. E olha, é estranho dizer isso, mas às vezes eu acho que teria sido mais fácil se eu tivesse sido o culpado. Eu moro num prédio simples, daqueles com 2 apartamentos por andar e paredes finas demais. Sempre dividi esse apartamento com a minha irmã mais nova, a Luísa. A gente se dava muito bem, sabe? Ela era o tipo de pessoa que prestava atenção em tudo, tirava foto de planta nascendo na calçada, dessas pessoas que você sente falta até do silêncio delas. E o prédio tem seus personagens. Vizinhos barulhentos, aquele casal que vive brigando e o seu Alfredo, um senhor do andar de baixo que vivia sozinho. Sempre educado, sempre com uma blusa de frio amarrada nos ombros, mesmo no calor. Ele era do tipo que oferecia bolo nos feriados e carregava sacolas para a velhinha do 301. Mas com a gente, ele era especialmente atencioso, principalmente com a Luísa. Ela teve umas crises de ansiedade fortes no ano passado e ele era quem subia com chá de camomila e dizia que ela podia contar com ele. Eu achei bonito. Ninguém mais fazia isso hoje em dia. E confesso que me confortava saber que, se eu não estivesse em casa, ela teria alguém por perto. A última vez que eu vi a Luísa foi numa terça à tarde. Ela saiu dizendo que ia no mercado da esquina comprar fruta. Foi com a mochilinha bege de sempre, chinelo no pé. Era um dia normal. Normal demais. E talvez seja isso que me destrói por dentro. Ela nunca voltou. 2 horas depois comecei a estranhar. Tentei ligar, nada. Fui até o mercadinho, ninguém viu ela. Quando deu fim de tarde, eu já estava ligando para a polícia, postando em grupo de bairro, batendo de porta em porta. Naquela mesma noite, o seu Alfredo apareceu aqui em casa. Trouxe uma marmita e disse: "Você precisa se alimentar, precisa descansar também. Eu sei que é difícil, mas sem força você não vai conseguir encontrar ela." Chorei ali mesmo. Ele me abraçou. Eu tremia inteiro, repetia que não fazia sentido. Na manhã seguinte, ele se ofereceu para me ajudar. A gente colou cartaz junto, andou pelas ruas, falou com moradores de rua, parou o carro de aplicativo. E durante alguns dias, ele foi meu único apoio. Só que a polícia não avançava. Câmeras da rua estavam quebradas, ninguém dizia ter visto nada. Comecei a surtar. Acordava de madrugada achando que ela tinha aberto a porta. Ouvia a risada dela no corredor. Nesse meio tempo, lembrei de uma câmera de sensor de movimento que a Luísa instalou no corredor do prédio para filmar as plantinhas dela. Era antiga, de cartão SD. Nem lembrava disso. Fui procurar. O vídeo da terça estava lá. Um clipe curto, poucos segundos. A Luísa desce as escadas com a mochila. 30 segundos depois, o seu Alfredo aparece, olha para o relógio, coloca uma luva. Sério, ele para no meio do corredor, coloca uma luva preta. A mesma que eu vi ele usar semanas antes, quando limpava a calha da varanda. Fiquei paralisado. De verdade, senti um arrepio nas costas, como se meu corpo já soubesse a verdade que minha cabeça não queria aceitar. No dia seguinte, chamei a polícia. Entreguei o vídeo. Eles agiram com mais agilidade do que em todo o resto da investigação. No apartamento dele, encontraram uma caixa trancada dentro do guarda-roupa. Lá dentro estavam um sapato da Luísa e uma pulseira de madeira que ela mesma tinha feito. Era única. Eu lembro do dia que ela montou aquela pulseira. Não havia sangue, não havia corpo. Mas aquilo já era suficiente para prender ele. O caso foi para a mídia e virou um inferno. Gente no prédio chorando, dando entrevista, inventando história. E eu não conseguia nem sair do quarto. Porque toda vez que fechava o olho, lembrava das noites em que ele sentava comigo na escada, dizendo que a Luísa era forte, que talvez tivesse só fugido por causa das crises. Lembrava de eu dizendo para ele: "Obrigado por estar comigo nesse momento." E isso me esmaga, porque eu confiei. Eu chorei no ombro dele. Eu agradeci a presença de alguém que, no mínimo, sabia onde minha irmã estava. Ele nunca confessou.
Até hoje diz que não sabe de nada, que a pulseira foi encontrada, que o sapato era sem dono. Mas a câmera, aquela câmera simples da Luísa, foi o único olho que viu. Sabe, quando a gente assiste filme, a gente sempre acha que ia perceber, que ia sentir o perigo, que ia desconfiar. Mas a verdade é que o mal às vezes tem cheiro de bolo de fubá e voz baixa. A gente não nota, a gente abraça. Hoje faz um ano. Nunca mais tive notícias da Luísa. O corpo dela nunca apareceu. E isso é outra tortura, porque a mente da gente insiste em criar esperanças. Será que ela fugiu? Será que está viva? Será que ele entregou para outra pessoa? Será que está presa? Às vezes eu escuto a voz dela, juro. Quando está tudo muito silencioso, eu ouço ela me chamando. Minha terapeuta diz que é meu cérebro tentando manter viva a memória, mas parece real. Tem noite que deixo a porta destrancada. Eu sei que não devia, mas vai que o prédio mudou. As pessoas mudaram. Ninguém mais bate papo no corredor. Ninguém mais aceita bolo de vizinho. Todo mundo tranca 2 vezes a porta. Todo mundo olha pelo olho mágico. E eu, Caleb, sigo aqui, vivendo no mesmo lugar com as mesmas plantas que ela cuidava, mas sem saber como sair disso, porque a pior prisão é aquela onde a gente é vizinho do próprio trauma. Se você tem irmã, irmão, alguém que mora com você, presta atenção nos detalhes, porque às vezes o monstro não está longe. Às vezes o monstro bate na sua porta com uma marmita e diz: você precisa se alimentar. E você, desesperado, acredita. O lugar era simples, mas tinha aquele ar de segurança, sabe? Portão eletrônico, vizinhos educados, silêncio à noite. Eu estava convencida de que era o melhor que eu podia oferecer para minha filha naquele momento. E talvez fosse mesmo. Só que eu não fazia ideia de que alguém ali dentro observava cada passo nosso. E pior, cada movimento dela. Eu não sou o tipo de pessoa paranoica. Mas depois do que aconteceu, eu nunca mais consegui dormir sem conferir 2, 3 vezes se a cortina do quarto dela está completamente fechada. Se tem alguma frestinha, por menor que seja, eu levanto da cama e vou arrumar. Minha filha tinha 9 anos na época. Uma criança alegre, criativa, vivia inventando histórias, desenhando nas paredes, dessas que fazem a gente querer ser alguém melhor. E quando vi esse apartamento disponível, pequeno, mas com um quarto só para ela, eu aceitei de primeira. No começo, tudo foi bem tranquilo. Me lembro que o vizinho do outro lado do corredor era um homem calado, uns 50 anos talvez. Ele sempre sorria, dava bom dia quando a gente cruzava no hall. Parecia inofensivo, sempre educado. Só que teve um dia que ele disse algo que me incomodou. Eu estava saindo com a minha filha para a escola e ele comentou de um jeito leve: hoje ela esqueceu o casaco, né? Tomara que não esfrie muito. Eu dei um sorriso meio sem graça, agradeci e segui em frente. Só que fiquei pensando naquilo. Como ele sabia que ela tinha esquecido o casaco? A gente não tinha se cruzado no corredor nem nada. A janela do quarto dela dava para o fundo do prédio e o corredor era fechado. Não tinha como ver. Na hora eu tentei achar alguma explicação lógica. Talvez ele tivesse visto ela saindo pela janela da cozinha. Talvez fosse só um chute. Eu me recuso a viver com medo, então deixei passar. Mas depois disso, os comentários começaram a ficar cada vez mais específicos. Outro dia, ele comentou que eu tinha chegado tarde na noite anterior. E comentou como minha filha parecia animada, que devia ter tido um sonho bom, porque pulava na cama de manhã. E eu fiquei ali, parada, com um sorriso travado, fingindo que aquilo era só conversa fiada. Por dentro, eu já não estava bem. Comecei a fechar todas as cortinas o tempo inteiro.
Tranquei as janelas com trava extra, reforcei a fechadura da porta, troquei o tapete da entrada por um mais grosso que abafava os sons. Meus amigos diziam que eu estava exagerando, mas eu sentia que tinha algo errado. Minha filha começou a ter uns pesadelos, dizia que via uma luz piscando no quarto, mesmo com tudo apagado. Eu não dei bola no começo. Criança inventa muita coisa, né? Mas aí ela falou uma coisa que me arrepiou. Mamãe, acho que a luz rosa ficou assustada ontem. Ela piscou e depois ficou bem quietinha. A luz rosa era uma luminária que ela tinha, em forma de ursinho. Só que ela só acendia se alguém encostasse no botão. E ninguém tinha encostado. Uma semana depois, encontrei o vizinho de novo. Eu estava com minha filha, indo para a padaria. Ele desceu do elevador com uma caixa nas mãos e falou animado: comprei uma luminária igual à da sua filha, aquela rosa. Vi outro dia pela janela, achei tão bonitinha. Aquilo me travou por dentro. Eu forcei um sorriso, mas minhas pernas ficaram bambas. Como ele viu? A janela do quarto dela não fica virada para nenhum apartamento diretamente. E mesmo se ficasse, a gente mantinha a cortina fechada. A não ser que, naquela noite, esperei minha filha dormir. Fui até o quarto dela, desliguei todas as luzes e me sentei no chão em silêncio. E então eu vi um pequeno ponto vermelho piscando bem longe, no alto. Algo que parecia vir do telhado. Era como se tivesse uma câmera ali e estava apontada direto para a janela da minha filha. No dia seguinte, por coincidência ou não, um técnico da internet apareceu no prédio. Ele precisava acessar o telhado para mexer numa antena. Eu aproveitei a chance e pedi para subir com ele, dizendo que morava no último andar. Enquanto ele mexia nos cabos, notei algo estranho entre os tijolos soltos do parapeito. Era uma câmera, pequena, discreta, mas claramente posicionada para ter visão direta da janela do nosso apartamento. Eu travei. O técnico viu minha reação, perguntou se era minha. Balancei a cabeça e fui direto para o meu apartamento. Liguei para a polícia. Na hora que os policiais foram até o apartamento do vizinho, ele não estava mais lá. Sumiu. Tinha ido embora poucas horas antes. Deixou o apartamento praticamente vazio, só com alguns objetos soltos, como se tivesse saído às pressas. E lá, no meio da sala dele, estava a mesma luminária rosa da minha filha, idêntica. No dia seguinte, a síndica autorizou a polícia a arrombar uma salinha trancada dentro do apartamento dele. Era tipo um quartinho de despensa. Lá dentro, eles encontraram vários HDs, notebooks e caixas com etiquetas numeradas. Cada pasta no computador tinha nome de apartamento, número, andar, todas do nosso prédio. Tinha gravações feitas de dentro dos quartos. Da minha filha brincando, dançando, dormindo, às vezes tirando a blusa porque estava com calor. Eu não consigo descrever o que senti vendo aquilo. A sensação de impotência, a culpa. Porque em algum momento eu quis acreditar que era só coisa da minha cabeça. Eu quis racionalizar, me convencer de que o mundo não era tão doente assim. Hoje minha filha faz terapia. Dorme com a porta trancada e a janela coberta com lençol grosso. A gente se mudou, mas mesmo na nova casa, ela ainda pergunta se tem alguém do outro lado da janela. E eu nunca mais consegui confiar no silêncio de um corredor. Nunca vou saber há quanto tempo ele observava a gente. Mas eu sei que enquanto eu lutava para dar uma vida nova para minha filha, tinha alguém ali sabendo exatamente como era o pijama que ela usava para dormir. Tem coisa que só de lembrar me dá enjoo. Eu fico tentando entender quando exatamente eu comecei a perder a paz dentro da minha própria casa. Mas a real é que tem coisa que só se percebe tarde demais. Eu sempre fui muito discreto.
Moro sozinho num prédio pequeno, desses com cara de condomínio antigo, sabe? 4 andares, 2 apartamentos por andar, barulho de pia da vizinha de cima, cheiro de alho no corredor, essas coisas. E foi ali que eu conheci o Daniel. O tipo de vizinho que todo mundo gostaria de ter. Educado, sempre com um sorriso no rosto, daqueles que perguntam se você está precisando de alguma coisa, que ajudam a carregar compras, que seguram encomenda se você não está em casa. No começo, eu confesso que achei ele até demais. Sabe quando a pessoa parece boa demais, mas no fim acabei me acostumando com a presença dele. Era aquele tipo que fazia você baixar a guarda. E foi justamente por isso que, quando minha fechadura começou a falhar, eu pedi uma ajuda informal. Falei com ele no corredor, só para ver se conhecia algum chaveiro confiável. Ele foi rápido, disse que tinha um ótimo conhecido e que podia até ir buscar o cara, se eu quisesse. Aceitei. Não demorou muito e o chaveiro apareceu. Um senhor já de idade arrumou tudo em meia hora. O Daniel ficou ali, acompanhando o serviço, dizendo que era para eu não ser passado para trás. No fim, o chaveiro me entregou uma cópia da chave e, por um segundo, Daniel segurou ela antes de me passar. Um segundo bobo, que hoje eu não consigo tirar da cabeça. Depois disso, tudo seguiu normal. Quer dizer, mais ou menos. Comecei a notar umas coisas estranhas. Primeiro foi uma garrafa de água. Eu lembro bem que deixei ela quase cheia, e quando voltei do trabalho, estava pela metade. Depois, uma toalha no banheiro que parecia ter sido usada. E o controle da TV fora do lugar onde costumo deixar. Detalhes pequenos, mas que me deixavam com aquela sensação de que tinha algo errado. No início, achei que era coisa da minha cabeça. Eu tenho toque com organização, então pensei que eu mesmo podia estar esquecendo onde coloquei as coisas. Mas os sinais foram ficando mais claros. Teve um dia que saí para trabalhar cedo, e quando voltei à noite, a luz do banheiro estava acesa. Aquilo me travou. Eu tenho mania de apagar todas as luzes antes de sair. Fiquei um tempo parado na porta, com a mão tremendo na maçaneta. Mas entrei. Olhei tudo. Nada parecia mexido. Nada faltando. E mesmo assim, o medo me colou nas costas. Passei a fotografar as coisas antes de sair. Literalmente. Tirava foto do fogão, da posição do sofá, do nível da água na geladeira. Coisa de gente neurótica mesmo. Só que estava acontecendo. Teve um dia que entrei no banheiro e o tapete estava com uma pegada molhada. Outra vez, achei farelos de pão na pia, sendo que nem café da manhã eu tinha tomado. Comecei a me questionar. Estava enlouquecendo? Estava esquecendo de mim mesmo? O pior foi quando achei um frasco de remédio no armário. Não era meu. Nunca comprei aquilo. Era um calmante forte, tarja preta. E no rótulo, o nome da mãe do Daniel. Juro, meu estômago virou. Eu sentei no chão do banheiro com aquilo na mão, tremendo. Foi quando percebi que não tinha mais como duvidar. Naquela noite, eu nem dormi. E no dia seguinte, instalei uma câmera escondida na sala, bem discreta. Não contei para ninguém. Só queria saber se eu estava ficando louco. Ou se alguém estava realmente entrando ali. Nos 2 primeiros dias, nada, nenhum sinal. Mas na terceira noite, quando fui ver o vídeo, eu fiquei enojado. O Daniel, o mesmo Daniel que me ofereceu ajuda, que me desejava boa semana no elevador, que já dividiu cerveja no fim de tarde. Ele apareceu no vídeo, com a chave. Entrou com calma, fechou a porta devagar, como se estivesse fazendo aquilo pela 1000ª vez. Andou pela minha sala, mexeu na gaveta da cômoda, pegou uma cueca minha, cheirou. Eu juro por tudo. Depois foi até a cozinha, abriu a geladeira, pegou meu iogurte favorito, sentou no sofá e ficou lá, comendo e vendo alguma coisa no celular, como se fosse a casa dele. Ele ficou uns 20 minutos ali. Depois levantou, apagou a luz e saiu com a mesma naturalidade de quem vai ao banheiro da própria casa. Eu chorei de raiva. Eu tremia, eu queria quebrar tudo, mas respirei. Eu sabia que ia confrontar ele.
e que precisava estar calmo. No dia seguinte, bati na porta dele. Ele abriu com aquele sorriso de sempre. Eu fui direto ao ponto. Perguntei se ele tinha entrado no meu apartamento nos últimos dias. A expressão dele mudou na hora. Tentou rir, depois ficou sério. Fingiu estar ofendido. Disse que era absurdo, que eu estava confundindo tudo. Perguntou se eu estava bem. Eu não mostrei o vídeo ali. Fui embora. Levei tudo para a polícia. Mostrei o vídeo, o remédio, as fotos, os registros. Pouco tempo depois, ele foi chamado para depor. E aí, outra bomba. Ele já tinha sido investigado por algo parecido num prédio antigo onde morava. O caso foi arquivado por falta de provas. Ninguém imaginava que ele faria de novo. Só que dessa vez, ele foi pego. Eu me mudei assim que consegui. Hoje, moro num lugar com porteiro, câmeras por todos os lados e tranca digital. Mas não foi isso que me devolveu a paz. Porque a verdade é que a paz mesmo, eu nunca recuperei. Até hoje eu durmo com medo. Às vezes acordo de madrugada com a sensação de que tem alguém ali. Só que não tem, não mais. Mas o estrago já foi feito. E o que mais me dói é que até agora eu não entendi por quê. Ele não roubava, não me ameaçou, só invadia. Como se precisasse fingir que a vida dele era outra. Como se viver por 20 minutos no meu lugar fosse o suficiente. Mas eu nunca vou saber. Faz quase um ano que me mudei para esse condomínio. Fica numa cidade pequena, bem longe da capital onde tudo aconteceu. Eu precisava começar do zero, ou pelo menos tentar. Aqui, as ruas são calmas, os vizinhos parecem discretos e ninguém se mete na vida do outro. Ou pelo menos era o que eu achava. Nos primeiros meses, minha vida foi o mais perto de paz que eu tinha sentido em muito tempo. Eu mantinha a cabeça baixa, evitava me enturmar demais, mas sempre cumprimentava com um aceno ou um bom dia. Trabalho de casa, quase não saio. Só precisava mesmo de um canto onde ninguém me conhecesse, onde meu nome não pesasse. Foi numa terça-feira à tarde que eu vi ele pela primeira vez. Um senhor na faixa dos 50 e poucos, alto, cabelo grisalho bem penteado. Ele estava lavando o carro quando me viu passando com umas sacolas e comentou algo como: "Tá com cara de quem já teve dias mais pesados." Na hora achei que era só brincadeira. Sorri, meio sem graça, e respondi qualquer coisa. Mas aquilo ficou na minha cabeça mais do que devia. Nos dias seguintes, esbarrei com ele algumas vezes. Sempre educado, sempre com aquele sorrisinho de canto de boca. Mas tinha algo na forma como ele me olhava, como se soubesse de alguma coisa, como se me enxergasse por dentro. Teve um dia que ele soltou uma frase estranha demais para ser só coincidência. Sabe, tem gente que muda, e tem gente que só muda de CEP. Eu travei. Me senti nu. Não sei explicar. Voltei para casa com a sensação de estar sendo observado. A primeira coisa que fiz foi checar se minhas redes antigas ainda existiam. Mas eu tinha apagado tudo há tempos. Troquei número, e-mail. Meu nome nem aparecia mais no Google como antes. Eu me escondi bem. Mas e se ele soubesse? E se ele lembrasse? É que anos atrás eu fui envolvido num caso muito sério. Uma acusação pesada, injusta. Daquelas que destroem sua vida mesmo quando você é inocente. Não vou entrar em detalhes aqui, não é fácil falar disso. Mas mesmo depois da justiça me limpar, o estrago já tinha sido feito. Manchetes, comentários, julgamentos. Eu fui cancelado por algo que não cometi. E todo mundo escolheu acreditar na versão mais fácil de odiar. A única saída foi desaparecer, literalmente. E por um tempo funcionou. Até que, numa manhã de sábado, encontrei um envelope marrom jogado na frente da minha porta. Sem remetente, sem nada escrito por fora. Abri. Lá dentro, recortes de jornais. Meu rosto estampado. As palavras que eu mais tentei esquecer.
manchetes distorcidas, fotos antigas, trechos de comentários. Era como ver minha alma ser jogada na lama de novo. Meu estômago virou na hora. A única coisa que consegui fazer foi sentar no chão com as mãos tremendo. Eu não contei para ninguém. Mas a partir dali, comecei a notar as mudanças. A vizinha que antes me oferecia bolo parou de me cumprimentar. Um dos porteiros começou a me tratar com aquele tipo de educação fria. Uma criança que costumava brincar na frente da minha janela passou a atravessar a rua quando me via. E eu sabia, alguém estava falando, alguém espalhou aquilo, mas o pior é que não tinha como provar. Era tudo sutil, insinuado, como se eu tivesse feito algo horrível e agora estivesse pagando o preço com olhares atravessados e portas se fechando. Eu comecei a dormir mal, a evitar sair de casa. Tinha medo até de ir jogar o lixo e cruzar com alguém no corredor. Minha cabeça virou um labirinto de paranoia. E no centro disso tudo estava ele, César, o vizinho, sempre calmo, sempre com aquele sorriso, como se estivesse saboreando meu desconforto. Até que chegou o dia em que eu não aguentei mais. Eu estava descendo para buscar uma encomenda e encontrei ele no jardim do prédio. Parei na frente dele e perguntei com a voz falhando: "Você me conhece, não conhece?" Ele me olhou por alguns segundos. Não disse sim, mas também não negou. Só respondeu com calma: "Às vezes, a gente reconhece pessoas pelas marcas que carregam." E voltou a regar as plantas, como se nada tivesse acontecido. Eu subi com um nó na garganta que parecia me sufocar. Desde então, ele não falou mais nada, mas não precisou. O estrago já estava feito e não foi com gritos nem ameaças, foi no silêncio, no veneno pingado aos poucos. A ficha só caiu mesmo quando ouvi dois vizinhos cochichando no elevador. Um deles disse: "É aquele do caso da menina, lembra? Não dá para confiar." E eu ali do lado, fingindo que não era comigo, fingindo que eu ainda tinha alguma chance de ser visto como alguém normal. Esses dias, pensei em me mudar de novo. Mas qual é o sentido? Até quando eu vou fugir de um passado que não foi nem meu, que me foi colado à força? A verdade é que, mesmo sendo inocente, tem gente que prefere carregar a culpa em silêncio do que continuar tentando se explicar. E o César, ele nunca encostou um dedo em mim, mas conseguiu tirar de mim o que eu mais queria: paz. Ele olhou nos meus olhos, reconheceu o rosto do que ele acredita ser um culpado e decidiu fazer justiça com o silêncio. E conseguiu. Hoje, cada passo que eu dou no corredor parece ecoar mais alto. Cada olhar atravessado é uma nova sentença. E não importa para onde eu vá, sempre vai ter alguém disposto a me lembrar do que um dia disseram que eu fui. Tem gente que mata com palavras e tem gente que mata com lembranças. É estranho como, às vezes, a pessoa que mais impacta a sua vida aparece do nada, sem barulho, sem aviso. No meu caso, foi o vizinho do 303. Eu nunca fui de fazer amizade com vizinhos. Sempre achei que era melhor manter certa distância, sabe? Mas teve uma fase da minha vida em que isso mudou. E tudo começou depois de uma simples troca de palavras no elevador. Tinha acabado de me mudar para esse prédio, um edifício antigo de 3 andares, com aquele cheiro de piso enceradinho e o silêncio de gente mais velha morando. Meu AP era no 2º andar. No primeiro mês, ninguém me dava muita bola. Eu também não forçava a conversa, mas sempre cumprimentava. Um dia, voltando do mercado, esbarrei com um senhor que morava no andar de cima. Ele devia ter uns 60 e poucos anos. Óculos discretos, cabelo branco bem penteado, roupas sempre arrumadas. Educado, simpático, daqueles que falam devagar, olhando nos olhos. "Morando há pouco aqui, né?" Ele perguntou com um leve sorriso. "Isso, faz umas 3 semanas. Vai gostar daqui. O prédio é calmo e a gente aprende a gostar do silêncio." Não sei porquê,
mas a forma como ele falou aquilo me prendeu. Era diferente daquelas conversas rápidas de elevador. A partir daquele dia, a gente começou a se encontrar com mais frequência. Ele se chamava Silvio. A amizade começou despretensiosa. Um bom dia virava 2 minutos de papo no corredor. Depois viraram 10. Com o tempo, ele me chamava para tomar café no AP dele. E ali eu vi que Silvio era muito mais que um senhor solitário. O apartamento dele era impecável. Tudo limpo, organizado, com móveis de madeira antiga e cheiro de café recém-passado. Ele me oferecia bolacha de água e sal, servia o café e contava histórias da vida como se estivesse me passando conselhos disfarçados. Eu gostava da companhia. De verdade, era como sentar com um parente mais sábio, mas sem o peso da obrigação. Silvio tinha um jeito de escutar que me fazia falar. E olha que eu nunca fui de me abrir com ninguém. Ele sabia quando eu estava mal. Uma vez cheguei meio abatido do trabalho e ele só perguntou: quer desabafar ou só ficar em silêncio tomando café? Ficamos os dois quietos por uns 20 minutos, olhando pela janela da sala. E aquilo me fez mais bem do que qualquer conversa. Com o tempo, comecei a levar umas coisinhas para ele também. Um dia levei pão de queijo, outro um pacote de café que achei na promoção. Era uma troca simples, mas genuína. Silvio nunca pediu nada, mas também nunca recusava minha presença. Foi por isso que comecei a estranhar quando passei uns 3 dias seguidos sem vê-lo. Bati na porta do 303. Nenhuma resposta. No 4º dia deixei um bilhete. Silvio, tudo certo por aí? Se precisar de algo, estou no 202. No 5º dia, veio o cheiro. Era sutil no começo. Um azedume no ar, um incômodo leve no corredor. Mas no fim do dia, ficou impossível ignorar. Chamei a síndica. Ela disse que também estava preocupada, que Silvio não descia havia dias. Ligou para a filha dele, que morava em outra cidade. No dia seguinte, ela veio acompanhada da polícia. Eu vi tudo do corredor. Vi a porta sendo arrombada, vi os bombeiros entrando com máscaras e vi a expressão da filha quando soube da notícia. Silvio estava morto. Tinha falecido sozinho no sofá da sala. Infarto fulminante, disseram. Não sentiu dor, só se foi. Aquela cena ficou grudada na minha memória. A sala ainda tinha o copo que ele usava para tomar água, a revista aberta sobre a mesinha de centro e uma xícara de café meio cheia. 2 dias depois, recebi um envelope. Estava embaixo da minha porta, sem remetente. Era a letra dele, reconheci na hora. Dentro, um bilhete dobrado com cuidado. Bernardo, obrigado por ter trazido companhia quando eu já estava me despedindo da vida. Não quis te assustar, mas soube que não ia durar muito. Só queria conversar mais uma vez antes de partir. Sentei no chão do corredor com aquilo na mão. Fiquei ali por longos minutos, sem saber o que sentir. Era tristeza? Era gratidão? O mais estranho veio depois. Uma semana depois da morte, houve um vazamento no prédio. Um cano do andar de cima estourou e começou a infiltrar água pelo teto do 2º andar. Chamaram os técnicos. Eu estava em casa quando eles subiram e abriram o AP do Silvio para ver de onde vinha. Pouco depois, um dos técnicos comentou comigo, meio sem entender: o estranho é que o registro de água desse apartamento está desligado. Não era para ter água aqui, muito menos pressão suficiente para causar isso. É como se alguém tivesse aberto só aquele cano e mais nada. Água escorreu direto para uma caixa elétrica antiga. Segundo o engenheiro do prédio, se tivesse dado curto, a chance de incêndio era altíssima. No fim das contas, aquele vazamento evitou um problema sério. Mas ninguém conseguiu explicar de onde ele veio, com tudo desligado. Eu não acredito em coisas sobrenaturais, juro que não. Mas tem coisa que a gente simplesmente não consegue explicar com lógica. O que eu sei é que Silvio me fez sentir menos sozinho numa fase que eu precisava muito disso. E talvez eu também tenha feito o mesmo por ele, mesmo sem saber.
Hoje, quando passo pelo 303, a porta está sempre fechada. O apartamento está vazio desde então. Mas às vezes, quando chego cansado do trabalho e encosto na parede gelada do meu corredor, fecho os olhos e me lembro do cheiro do café, das histórias do Silvio e do bilhete de despedida. Algumas pessoas passam pela vida da gente como um raio, outras como uma brisa. O Silvio foi como um aceno silencioso no fim de uma tarde, rápido, mas impossível de esquecer. Eu sempre tive o hábito de abrir a janela logo cedo. Não sei se é por mania ou se é só uma forma de lembrar que o dia começou. Tem gente que toma café, gente que acende um cigarro. Eu abro a janela. Moro no 8º andar de um prédio antigo, desses com varanda pequena e grades brancas descascando. E em frente ao meu fica outro prédio exatamente igual. Uma cópia espelhada, inclusive com as mesmas janelas, os mesmos detalhes na fachada, mas com outras vidas lá dentro. Foi numa dessas manhãs que eu vi ela pela primeira vez. Eu estava meio distraído, com a xícara na mão, quando percebi um movimento na janela do prédio da frente. Era uma garotinha, devia ter uns 7 ou 8 anos. Cabelo preso de lado com uma presilha vermelha. Estava segurando um bichinho de pelúcia e me olhando com uma expressão meio curiosa, meio tímida. Quando percebeu que eu reparei, ela sorriu e acenou. Instintivamente, eu sorri de volta e acenei também. E pronto. Aquilo virou uma coisa nossa. No começo era só isso, um aceno, um sorriso. Depois, ela começou a aparecer mais vezes. Sempre de manhã, às vezes à tarde. Nunca à noite. E eu passei a esperar por ela, confesso. Era estranho como algo tão simples me trazia um certo conforto. A cidade inteira lá fora, cheia de gente apressada, buzinas e confusão. E a gente ali, trocando sorrisos de janela para janela, como se o mundo tivesse pausa por alguns segundos. Teve um dia que ela apareceu segurando um papel. Era um desenho. Ela não mostrou muito bem, mas eu consegui ver um sol no canto e 2 figuras de mãos dadas. Aquilo ficou na minha cabeça. Quando fechei a janela naquela noite, eu tive uma ideia. No dia seguinte, antes de abrir a janela, eu sentei na mesa e desenhei também. Um sol bem grandão. E eu tentei fazer 2 figuras, um adulto e uma criança, de mãos dadas, sorrindo. Não sou bom com isso, mas caprichei do meu jeito. Escrevi meu nome embaixo e um bom dia meio torto. Quando ela apareceu na janela, eu mostrei o papel. Ela olhou, sorriu largo e fez um coração com as mãos. Fiquei com um nó na garganta. Foi um momento bobo, mas sincero. Decidi fazer mais. Coloquei o desenho dentro de um plástico transparente, dobrei com cuidado e no mesmo dia fui até o prédio da frente. Eu nem sabia exatamente qual era o apartamento dela, mas pela posição da janela, calculei que devia ser o 803. Subi, toquei a campainha. Nada. Toquei de novo. Silêncio. Esperei um pouco, olhei para o corredor. Vazio. Ia deixar o desenho na porta, mas fiquei inseguro. Estava abaixando para colocar ali no chão quando ouvi passos. Virei e vi uma mulher saindo de outro apartamento. Perguntei se conhecia quem morava no 803. Ela hesitou, me olhou como se eu tivesse dito alguma coisa errada. Você está procurando alguém em específico? Expliquei, sem entrar em muitos detalhes, que tinha uma menininha que costumava aparecer na janela. Eu queria entregar um desenho que fiz para ela. A mulher ficou me encarando por uns segundos. Olha, moço, esse apartamento aí tá vazio. Já faz um tempinho. Eu insisti. Falei que eu tinha certeza de que tinha visto alguém ali, uma criança. Ela respirou fundo, desconversou um pouco e disse que não sabia de nada. E entrou de volta no AP dela. Fiquei ali parado, confuso. Olhei para a porta fechada do 803 por um tempo. Tive uma sensação estranha, como se alguma coisa estivesse fora do lugar, mas não soube explicar.
Desci com o desenho ainda na mão. Fui para casa, tentei não pensar muito no assunto. Na manhã seguinte fiz tudo igual. Levantei, fui até a janela e ela não estava lá. Pela primeira vez, desde que isso tudo começou, a janela dela estava vazia, cortina fechada, nenhum sinal. Esperei, nada. O dia passou e eu fiquei com aquela sensação esquisita no peito. À noite, fui dormir mais cedo, tentando desligar. Acordei no susto de madrugada. Achei que tinha ouvido alguma coisa, um barulho de papel batendo. Fui até a janela meio grogue ainda, pensando que fosse só o vento. Quando cheguei perto, tinha um papel preso do lado de fora da minha janela. Na parte de fora mesmo, preso com fita. Meus braços ficaram gelados. Abri a janela devagar, puxei o papel. Era o meu desenho. O mesmo. O sol, as duas figuras, meu nome. Mas agora tinha algo a mais. Um rabisco novo, escrito com letra infantil. Obrigada por brincar comigo. Eu congelei. Fiquei minutos parado com aquele papel na mão. Eu moro no 8º andar. Como é que isso foi parar ali fora? Na manhã seguinte, sem saber o que fazer, decidi voltar no prédio da frente. Fui de novo até o 8º andar. Dessa vez a porta do 803 estava entreaberta. Ouvi vozes lá dentro. Bati com cuidado. Uma senhora abriu. Cabelos curtos, olhar cansado. Perguntei se podia falar com ela rapidinho. Mostrei o desenho. Ela olhou, ficou pálida. Onde você conseguiu isso? Expliquei tudo. Falei da janela, da menina, do desenho que fiz, da resposta. Ela começou a tremer, segurou o papel com as duas mãos. Esse traço é da minha filha. Fiquei calado. Ela me chamou para entrar. Disse que estava ali para organizar as últimas caixas. Contou que a filha dela se chamava Laura. Tinha 8 anos, que era muito quietinha, gostava de desenhar na janela. E que depois de um acidente que ela sofreu no parquinho aqui perto, ela parou de desenhar. Não pegava mais em papel, não sorria. Eu não conseguia falar nada, só escutava. Esse sol, essa forma tortinha de desenhar o cabelinho, é dela. É como se ela tivesse voltado a ser ela por um instante. Ela chorou, e eu chorei também. Entreguei o desenho para ela. Ela segurou como se fosse um pedaço da filha que ela tinha perdido. Voltei para casa, tentando entender tudo aquilo. Fiquei vários dias sem abrir a janela. Acho que eu estava com medo, não de algo ruim, mas medo de não ver mais. Quando finalmente abri, numa manhã qualquer, o sol estava batendo com força bem na janela do prédio da frente. E mesmo vazia, mesmo sem ninguém ali, parecia que ela ainda estava lá. E agora, todos os dias, antes de começar meu dia, eu olho para lá. Às vezes fico esperando por algo. Às vezes só agradeço em silêncio. Porque por mais estranho que tudo isso tenha sido, eu sei que por alguns dias eu fui o amigo de alguém que só precisava brincar mais uma vez. Se essa história chegou até você de alguma forma, não esquece de se inscrever aqui no Diário de Terror e compartilhar com alguém que também acredita que algumas conexões vão além da vida. Não sei se alguém vai acreditar no que vou contar aqui e, para ser sincero, nem me importo mais. Só quero tirar esse peso da minha consciência, porque tem certas coisas que, se você guarda por muito tempo, parece que criam vida dentro da gente. E essa história me persegue há anos. Tudo começou num fim de semana normal. Eu tinha ido visitar minha mãe, coisa que fazia sempre que dava. Ela mora num bairro mais afastado da cidade, onde as casas ainda têm quintal grande, muro baixo e vizinho que conhece a vida inteira do outro. Aquele tipo de lugar onde todo mundo parece viver há décadas, mas ninguém fala dos podres de verdade. Só cochicham. Naquele dia, o sol já estava indo embora quando me despedi da minha mãe e fui em direção ao carro. Antes de entrar, escutei alguém me chamar.
Olhei para o lado e vi o Leandro, um amigo de infância que eu não via fazia séculos. Ele estava igualzinho, só mais magro e com uma expressão cansada. A gente se abraçou, riu das lembranças de moleque e quando ele disse que estava indo para o centro, ofereci carona. Até aí, tudo normal. Mas foi na metade do caminho, quando a gente passou por uma ruazinha de terra, que a coisa começou a desandar. Do lado esquerdo, tinha um homem parado na calçada. Era um senhor, devia ter uns 60 e poucos anos, com a barba branca, vestindo um paletó escuro, meio surrado, e um chapéu antigo, tipo aqueles que nossos avós usavam. Ele estava parado, sem se mexer, só olhando fixo para a gente. Quando o carro se aproximou, ele fez um gesto lento com a mão, como se estivesse acenando. Na hora, eu diminui a velocidade e virei para o Leandro. Falei brincando: será que ele quer carona? Mas o Leandro empalideceu. Sério, o rosto dele perdeu toda a cor. Ele se encolheu no banco e disse com a voz baixa: acelera, pelo amor de Deus, acelera. Eu até achei que fosse piada, mas quando vi o estado dele, obedeci. Acelerei sem pensar duas vezes, e quando olhei pelo retrovisor, o velho ainda estava lá, parado, só olhando. Uns bons minutos se passaram até o Leandro voltar a respirar direito. Quando perguntei quem era aquele cara, ele hesitou. Dava para ver que ele não queria falar sobre. Só depois de muita insistência é que ele soltou: aquele é o bruxo, e dos ruins. Eu ri, achando que era exagero, mas o Leandro me olhou sério, com um olhar que me calou por dentro. Você não faz ideia do que ele fazia naquele bairro. E foi aí que ele começou a contar. Diz que esse velho apareceu ali do nada, uns bons anos atrás. Ninguém sabia de onde tinha vindo, com quem falava, onde trabalhava. Só apareceu. A casa que ele morava era daquelas antigas, de madeira, com varanda e janelas altas. Ele passava os dias sentado na frente vendendo sapatos. Isso mesmo, sapatos usados, forrados num tapetinho velho. E o pior é que a galera comprava. Sapato tem energia, Edgar. Muita gente não acredita, mas tem. E ele sabia disso. Vendia aqueles pares com um sorriso que não batia com o olhar. Sabe aquela sensação de que a pessoa está feliz com a boca, mas os olhos estão mortos? Eu fiquei em silêncio, escutando cada palavra. Leandro falou que, com o tempo, as crianças começaram a evitar passar na frente da casa. Diziam que viam sombras se mexendo na varanda, mesmo quando ele não estava lá. Cães latiam para dentro do terreno. Gatos miavam a noite inteira naquela direção. E algumas pessoas sumiram. Mas foi só quando ele desapareceu por um tempo que a coisa ficou feia de verdade. Um dia ele sumiu. Ninguém viu mais. E o mato começou a tomar conta da casa. Um grupo de moleques do bairro, curioso, decidiu entrar. Edgar, o que eles encontraram lá dentro? Eu podia sentir o desconforto deles só de lembrar. Leandro respirou fundo, como se revivesse tudo ali, naquele banco do passageiro. Tinha galinha morta por tudo, pretas, sem cabeça. Tinha símbolo estranho nas paredes, pintado com o que parecia sangue. Tinha imagem de entidade, altar improvisado. E no chão tinha marcas, como se alguém tivesse sido arrastado. Ele não conseguiu terminar de contar tudo, só balançava a cabeça, olhando pela janela. Eu quase entrei naquela casa uma vez. Tinha uns tênis bonitos lá. Quase entrei, mas quando cheguei perto do portão, senti um enjoo, uma pressão no peito. Nunca mais voltei lá. Confesso que aquilo tudo me arrepiou, mas ainda tinha uma dúvida na minha cabeça. Será que não era exagero? Sabe como é, bairro pequeno, boato corre solto. Mas quando cheguei na casa dos meus pais no dia seguinte e comentei o assunto com meu pai, ele nem pensou duas vezes. Esse homem aí não é gente. Não era nem para você ter olhado no olho dele. E sim, ainda é visto por aí, do mesmo jeitinho, com aquele paletó fedendo a mofo e o chapéu na cabeça. Dizem que ele anda com o diabo.
Eu ri, meio sem graça, mas meu pai não. Ele não estava brincando. Teve gente que jurou que viu ele numa esquina aqui perto, parado, como se esperasse alguém. E o pior, o mesmo homem, igualzinho, foi visto na zona rural, a mais de 200 quilômetros daqui, no mesmo dia. Continuei calado, mas aquilo não saía da minha cabeça. Era como se algo dentro de mim tivesse sido despertado. Passei a lembrar de detalhes que eu mesmo já tinha notado quando era mais novo. Aquele clima estranho perto da casa dele. A sensação ruim ao passar em frente. E uma vez eu vi ele falando com um cachorro de rua, como se estivesse dando ordem. O cachorro abaixou a cabeça e saiu andando, como se entendesse. Tem coisas que a gente ignora porque é mais fácil, mais confortável. Mas depois dessa carona, depois de ver o olhar do Leandro, eu não consigo mais fingir que não aconteceu. Nos dias seguintes, comecei a pesquisar. Fui atrás de registros, matérias antigas, qualquer coisa que mencionasse ele. Nada, nenhum nome, nenhum documento. Era como se ele nunca tivesse existido oficialmente. Uma noite, enquanto mexia no celular, recebi uma mensagem estranha de um número desconhecido. Só dizia: "Você viu ele. Agora ele também viu você." Arrepiei inteiro. E desde então, tem dias que acordo no meio da madrugada com o coração disparado, jurando ter ouvido um sapato arrastando pelo corredor. Minha casa é silenciosa. Não tem como alguém andar aqui sem eu ouvir. Mas eu ouço. E uma vez, quando desci para beber água, juro por tudo que é mais sagrado, tinha um par de sapatos velhos na minha porta, pretos, amassados, e do lado, uma pena, preta. Eu fiquei paralisado. Não consegui nem encostar naquele sapato. Só fechei a porta devagar. Tranquei 2 vezes. Apaguei todas as luzes e fui para o quarto com o coração acelerado. Passei a noite em claro, tentando achar alguma explicação racional. Mas não tinha. No dia seguinte, quando finalmente criei coragem e abri a porta, os sapatos tinham sumido. E a pena também. Ninguém mais da vizinhança viu nada, nenhuma câmera captou ninguém. E foi aí que eu entendi o que o Leandro quis dizer quando falou que aquele homem não era desse mundo. Desde então, eu evito falar do assunto, mas confesso que vivo em alerta, porque não importa onde eu vá, parece que ele está sempre por perto. Já o vi novamente, ou alguém muito parecido do outro lado da cidade, sempre com o mesmo chapéu, o mesmo olhar, nunca se aproxima. Só observa. E tem algo nesse olhar. Parece que ele sabe o que você fez, o que você pensa, até o que você tem medo. E mesmo quando você desvia, tenta ignorar, ele continua ali, esperando. Meu pai falou uma coisa uma vez que nunca saiu da minha cabeça. Tem gente que faz pacto com o mal, mas ainda é humano. Outros são o próprio mal disfarçado. Eu acho que esse homem entra na segunda categoria. Se você conhece alguém assim, alguém que parece deslocado, que não envelhece, que some e aparece como se o tempo não passasse, escuta seu instinto. Às vezes, a curiosidade não compensa. Às vezes, só o fato de notar já é suficiente para ser notado de volta. E se um dia, por acaso, você ver um homem velho acenando devagar, parado na beira da estrada, não pare. Não acene. E pelo amor de Deus, não aceite os sapatos.